Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Motivo de muita alegria estarmos aqui uma quarta-feira com a intenção de cultuarmos ao nosso Deus, com a intenção de darmos o nosso melhor. Toda a honra tem que ser dada a Ele. Amém? Neste sábado, dia 5, eu preenchendo umas planilhas no serviço, acho que caiu a ficha que nós estamos em dezembro. Sem brincadeira, irmãos. Parece que foi ontem que eu estava planejando o primeiro Natal na minha casa, né, na casa da minha esposa. E eu falei, já é dezembro. E junto dezembro passado, eu tinha muitos planos, né? Nós tínhamos planos para que sejam desenvolvidos agora em 2020. Mas aí nós deparamos com esta pandemia, onde surpreendeu a todos e muitos planos nossos foram frustrados, cancelados. Mas isso não significa que Deus foi cancelado e frustrado, não é mesmo? Eu vejo muitas pessoas, e isso serve de alerta, caso a gente tenha esse pensamento, de que o ano de 2020 foi um ano horrível, um ano ruim. Claro que ninguém acha uma situação dessa algo bom, mas o alerta maior que eu trouxe para o meu coração é que sem a pandemia, Deus era o meu Deus, o nosso Deus. E com a pandemia, Ele continuou sendo o meu Deus e o seu Deus. Amém? Não vamos cancelar o Deus que é Criador. E diante dessa situação, sempre gosto de trazer um pouco os bastidores, né? O Jackson me convidou semana passada para trazer uma palavra. E diante dessa perspectiva, eu sempre, quando ele me convida, né? No outro dia eu já falo, Deus, plante algo no meu coração. Plante algo no meu coração, algo em meu coração. E em algumas vezes Deus já me mostra claramente no outro dia algo para eu trazer para os irmãos, porque a intenção de eu vir aqui é apenas uma, é ser um canal de bênçãos, né? Eu tenho meditado e agora eu quero trazer para vocês aquilo que eu meditei. Isso que é a intenção de trazer a palavra de Deus, é compartilhar o Evangelho. E só que dessa vez eu fiquei mais aflito ainda. Minha esposa presencia muito isso. E eu não tinha uma resposta. Eu acordava e falava, Deus, plante alguma semente em mim. E eu não conseguia, tentava, né, ser bem sutil para deixar Deus falar, mas eu não conseguia. E estava caminhando já para quase chegar o dia. E eu, meu Deus, qual é a palavra? E aí veio aquele estalar, aquele estralo, de que eu precisava falar sobre a semente. É o que eu estava pedindo para Deus. Uma semente em meu coração. Eu precisava falar da semeadura. Glórias a Deus. Então hoje, irmãos, eu também fiz uma reflexão, uma breve reflexão, de que muitas vezes eu me incluo nisso, nós colocamos datas importantes, datas especiais, comemorativas, como o dia que Deus vai agir. Mas não. O que te trouxe aqui hoje, essa noite? Nós também estamos... obrigado, Diego. Pessoas também estão acompanhando nós
né, nas casas, acabei esquecendo, já estou me acostumando com as câmeras. Uma boa noite para o pessoal que está nos acompanhando. O que fez você vir aqui ou você está acompanhando aí de casa? Hoje não pode ser um dia comum, um dia qualquer. Não vamos esperar chegar esse dia. O dia é hoje. O dia é hoje. E assim como Deus plantou algo no meu coração, a primeira coisa que Ele falou é: diga à igreja, eu tenho uma semente hoje para o seu coração. Eu tenho uma semente especial para o seu coração. Então, essa é a primeira dica que eu dou para vocês, de que hoje é o momento. Hoje é o momento. Vamos semear algo. Vamos cultivar algo neste momento. É hoje. Não vamos esperar 2021. Glórias a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas, em meio à pandemia ou sem a pandemia. Amém? Então, diante disso, eu quero trazer o texto base da nossa reflexão, da meditação, que está em Lucas, capítulo 8. Lucas, capítulo 8. Eu lerei os versos 4 a 8. Lucas 8, 4 a 8. Amém? A palavra de Deus diz: uma grande multidão, vinda de várias cidades, veio ver Jesus. Quando todos estavam reunidos, ele contou esta parábola. Certo homem saiu para semear, e quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho, onde foram pisadas pelas pessoas e comidas pelos passarinhos. Outras sementes caíram no lugar onde havia muitas pedras, e quando começaram a brotar, as plantas secaram porque não havia umidade. Verso 7. Outra parte caiu no meio de espinhos, que cresceram junto com as plantas e as sufocaram. Mas algumas sementes caíram em terra boa. As plantas cresceram e produziram 100 grãos para cada semente. E Jesus terminou dizendo: quem quiser ouvir, que ouça. Amém? Vamos ter um momento de oração. Eu me preparei muito para esta meditação. Estou totalmente disposto a semear a melhor semente que Deus tem para a minha vida. E então eu quero que os irmãos tenham esse momento. Já que eu passei qual é a palavra, agora vamos orar nesse sentido. Que vocês acalmem o coração de vocês e que orem especificamente nisso. De que Deus vai plantar algo especial nesta noite para vocês. Amém? Vamos ter esse momento. Vamos acalmar agora os nossos corações, deixar todas as preocupações, o dia que foi corrido, vamos abaixar nossas cabeças, vocês estão em casa. Vamos orar. Deus, obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de estarmos aqui para engrandecer o Teu nome, Pai. Que o Senhor diminua as nossas vidas neste momento e que o Senhor seja engrandecido, Pai. Pai, que a Tua igreja esteja com os corações preparados para receber uma semente especial para cada um, meu Deus. Uma semente que certamente será cultivada de uma forma especial e renderá bons frutos, meu Deus, para as nossas vidas, Pai. Ô Senhor Jesus, que tenhamos esta noção, Pai, de que o Senhor cuida de nós, o Senhor tem cuidado. Em meio à pandemia, o Senhor está no controle de tudo, Pai. Cremos num Deus que é um Deus de amor, Deus de misericórdias. Em nome do Senhor Jesus, esta é a minha oração, Pai. Amém. Irmãos, essa lei da semeadura, independentemente da situação, do momento, todo ser humano irá experimentar. Todo ser humano irá experimentar a lei da semeadura. Tá? Essa lei, ela
ela não escolhe classe social, grau de escolaridade, ela não escolhe talvez sua importância perante uma sociedade, se você tem fama ou se você está no anonimato. Tá? Ela é para todos. Tá? E essa lei, você aceitando, você rejeitando, tá? Ela vai acontecer. E por que ela vai acontecer? Porque ela está alicerçada na palavra de Deus. Talvez, algumas pessoas nem saibam que esse famoso, vamos dizer assim, essa frase, que você planta, você colhe. Muitas vezes as pessoas acham que é até um ditado popular. Muitas vezes as pessoas acham que pode ser algum homem que fez isso em algum século, que falou essa frase, né? Algum pensador aí, um filósofo, mas não. A ideia de homens são falhas, mas de Deus não. Então, eu acabei de ler em Lucas que essa lei, que essa parábola que Deus transmitiu na época, é isso mesmo. A semente, quando você cultiva, você vai colher da mesma maneira. Que você planta, você colhe. Amém? Então, essa lei ela é simples de ser entendida. Tá? Plantou, colheu. Porém, ela é muito severa no seu resultado. Tá? E por que ela é severa no seu resultado? Porque ela traz a certeza daquilo que você plantou. Não tem como ter um caminho diferente aí. Tá? Então, se você plantou algo de errado, as consequências virão. Isso é o que a palavra de Deus nos orienta. Tá? Diante dessa perspectiva, a regra principal de início, antes de eu trazer as lições que eu tirei desse texto, a regra é simples. Somente quem planta é que colhe. Tá? Muitas vezes nós não plantamos e queremos a colheita. Isso também não existe, não tem como. Somente se você plantar, você irá colher. E em determinadas situações, você acaba não tendo força para plantar. Talvez por alguma situação adversa que você está passando, por uma batalha espiritual, você acaba não plantando. Você decide não plantar. Porém, isso é uma jogada totalmente errada. Por quê? Porque suas dificuldades aumentarão. Então, quando nós estivermos passando por alguma adversidade, que nem eu comentei no início, a pandemia é uma adversidade, mas nós não devemos deixar de semear neste período, senão as coisas irão ficar pior. E isso, eu dei um exemplo da pandemia, mas que sirva para qualquer outra área de sua vida. Tá? A palavra de Deus confirma isso em Eclesiastes 11:4, que diz que aqueles que ficarão esperando o vento mudar ou o tempo ficar bom, esses não vão plantar e não vão colher nada. E mais uma observação que a palavra nos ensina, que muitas pessoas acabam dizendo que não planta porque não tem a semente. Não sei se vocês já ouviram esses tipos de pessoas, que às vezes falam, mas eu não tenho uma semente para plantar. E isso também é confirmado na palavra de Deus. Eu vou abrir, vocês não precisam abrir. Está em Coríntios. 2 Coríntios, tá? Capítulo 9, verso 10. A palavra de Deus diz: E Deus, que dá a semente para semear e o pão para comer,
também dará a vocês todas as sementes que vocês precisam. Ele fará com que elas cresçam e deem uma grande colheita como resultado da generosidade de vocês. Amém? Então, por isso que no começo eu disse que para acalmarmos os nossos corações e que Deus tem uma semente para vocês. A palavra de Deus diz isso. Deus tem a semente. Então, se na sua mente vem coisas do tipo que você é um inútil, que você não tem nada para plantar, que caia por terra, irmãos, esse pensamento. A palavra de Deus diz, Deus é generoso o suficiente para dar esta semente para nós, para cada um. Amém? Desse texto, eu tirei 3 breves lições para que possamos refletir. A primeira lição que eu trago tem o seguinte título: a semeadura exige um tempo de preparação. Muitas vezes, na prática, como que acontece? Tá? Quem é da roça aí conhece. Como que funciona para você ir lá e fazer uma plantação adequada? Primeiramente, você tem que cultivar o solo. Você tem que preparar o solo. Na palavra de Deus, o que aconteceu? Quando caiu num solo duro, não aconteceu nada, né? Quando caiu em um solo menos duro, mas também ruim, chegou a nascer, mas as raízes eram fracas. Tá? Trazendo isso para a nossa vida, nós devemos nos preparar para a semeadura. Muitas vezes, não temos essa percepção. Devemos preparar o nosso coração para receber esta semente. E muitas vezes nós não temos a percepção ou não queremos ter, porque o que faz você preparar uma situação é você muitas vezes sair da sua zona de conforto. E a zona de conforto é algo muito perigoso. Eu sei as minhas zonas de conforto, eu me identifico. E é muito cômodo, é gostoso, não é? E aí muitas vezes Deus te dá uma semente, mas Ele exige da gente, vamos dizer assim, que você mude a forma de pensar, a sua forma de enxergar as coisas, para que essa semente brote. Tá? Eu gosto de sempre dar o exemplo de, por exemplo, quando você quer uma promoção num serviço. E às vezes você não tem essa promoção e você começa a ficar irritado, a amaldiçoar o seu próprio emprego, mas você não está fazendo nada para que seu chefe chegue lá e mude aí a sua situação. E você é ao ponto de xingar o próprio chefe, mas você não fez nada. Tá? Estamos nessa era da tecnologia, da informática, e parece brincadeira, irmãos, mas esses dias eu, conversando com um amigo meu, ele é um gerente de um setor, ele não estava conseguindo contratar alguém porque ninguém tinha conhecimento de Excel. Então, assim, é meio tenso, né? Eu mesmo falei, meu Deus, então eu preciso até me aprimorar mais no Excel, que eu sei também o básico, né? Mas vocês observam que muitas vezes a gente usa um notebook, usa o celular, mas essas coisas que são importantes, que são o básico, né? Que é Word, Excel. Hoje tem gente que não está conseguindo uma vaga muito boa, inclusive, porque não sabe fazer o mínimo. Não sabe fazer uma planilha de Excel. Tá? Então, esse é a preparação da primeira lição que eu trago. Eu trago um exemplo para vocês meditarem. Tá? Sempre trago a mensagem para vocês chegarem agora e meditarem. Como eu disse,
Então, muitas vezes a semente foi plantada, bastava a gente agir, fazer um curso, me aprimorar, fazer algo a mais, e eu estou na minha zona de conforto. Não preparei ali a semente de uma forma adequada, então não vou conseguir colher, não vou prosperar profissionalmente, financeiramente. Amém? Ficou bem claro essa primeira lição? A segunda lição, queria fazer só um breve comentário da primeira, abrir um parênteses. E muitas vezes, irmãos, as batalhas chegam, tá? E a gente faz o quê? Desiste. Muitas vezes, a semeadura exige um trabalho duro também. E o que a gente faz? Desanima. Tá? E uma das coisas principais, se você não se enquadrou nessa, você pode se enquadrar nessa última, que é ter paciência. Por isso que eu voltei aqui, eu vi na minha anotação, achei muito importante. Muitas vezes, irmãos, está próximo da colheita. Está próximo, mas próximo mesmo, sabe que é próximo? E você não tem a paciência necessária. Não tem a paciência necessária. Você está fazendo tudo certo. Então eu dei o exemplo lá, então, peraí, eu me capacitei. Está próximo, está próximo. Conversei com o chefe, mostrei as minhas vontades. Está próximo, irmão. Então a paciência muitas vezes derruba, impede uma colheita. Tá? A boa semente não nasce antes do tempo de Deus. Então às vezes é só o nosso tempo aí que está confundindo a nossa mente. Então a gente quer para ontem, né? Então eu fiquei com essa ideia de promoção, mas eu quero para daqui 2 meses. Às vezes vai demorar 1 ano. Então vamos ter paciência. Amém? Agora finalizei a primeira lição. Vamos para a segunda? Segunda lição tem o título: a semeadura determinará a colheita. Vou repetir: a semeadura determinará a colheita. Parece uma frase boba. Vamos para a prática. Eu acredito que todos aqui já devem ter feito uma experiência do grãozinho de feijão no algodão. Alguém já deve ter feito. Colocou o grão de feijão no algodão, molhou ele. Se você não fez, você deve ter feito para algum filho, para um neto. Mas sempre na escola, na pré-escola, pede para fazer isso. E eu quero ouvir da igreja o que nasce, o que brota desse grãozinho. O que brota, irmãos? Um pé de milho, é isso? Escutei aí? A Dodó falou um pé de milho, gente. Ai, ai. Não, é um pé de feijão que nasce. Tá? Então, por isso que eu falo, realmente vocês devem achar boba esse meu exemplo. É meio bobo mesmo. Mas vamos para outro exemplo agora. E eu vou usar o exemplo de marido, porque hoje eu sou marido, então não vou dar o exemplo de outra coisa. Tá? Então eu casei com a minha digníssima esposa. E eu fiz todos os votos, né, perante o pastor, perante Deus, perante o juiz. Né, e o principal deles é de que eu amaria, assim como Cristo amou a igreja. Amém? Oh, glórias. Amém. E beleza. Passou aquele dia de festa maravilhoso, passou a lua de mel mais top ainda. E aí começa o dia a dia, tá? E a nossa vida é uma rotina de semeadura, tá? E acontece de que eu parei de semear. No caso, as coisas que o marido deve semear: o amor, o respeito, a cumplicidade, né? A responsabilidade. Eu parei de semear. E aí, com o tempo, o que acontece? Há um desgaste natural. E na primeira tempestade, isso pode demorar uns 6 meses,
numa tempestade aí, num período de 6 meses aí, no exemplo, o casamento cai, o casamento acaba. E aí, o que acontece? Eu me surpreendo. Olha só. Nossa, mas por que aconteceu isso? Por que aconteceu isso? Vamos ligar uma história com a outra? Na hora parecia boba a história do grão nascer um feijão, é óbvio. Mas por que eu me surpreendi então de que um relacionamento terminou? Por quê? Porque, de fato, então não entendemos a lei da semeadura. O que você planta, você colhe. E aí apenas nos surpreendemos. E além de surpreender, o mais grave, colocamos a culpa, primeiramente, no diabo. Já vai direto em Satanás. E aí passa um pouquinho em Deus. Em Deus. Nossa, Deus. E a aliança que eu fiz perante o pastor, perante você? Como assim acabou meu casamento? Estava tudo certo. Estava tudo certo. Não estava nada certo. E aí eu vou comprovar isso usando essa lei que eu estou falando. O nada também é uma semeadura, irmãos. Então você não estava fazendo nada. Você estava semeando nada. Você colheu nada. Então você colheu o quê? O fim de um relacionamento. O relacionamento quebrou. A tempestade chegou. E o seu casamento não estava alicerçado na rocha. Estava alicerçado aonde? Na areia. A palavra de Deus também diz isso. Estava assistindo uma live esses dias com a minha esposa, achei muito interessante. Não fugindo um pouco do tema, mas falando de tempestade. Porque muitas vezes a gente acha que a tempestade chega e naquele momento ela já destrói. No caso, eu estou dando um exemplo de um casamento, né? Pense aí vocês, em outras situações da vida de vocês. Eu pensei na minha. Mas o pastor disse que a tempestade, ela só quebra aquilo que já estava para ser destruído. Só precisava de um empurrãozinho. Aí ela chega e aí sim destrói. Porque se o casamento tivesse alicerçado na rocha, poderia ter vindo a tempestade, mas não cairia. Compreendem? Então já estava tendo esse desgaste. E aí 2, 3, 6, um ano, não sei. Então fica essa outra lição aí, fugindo um pouco, mas que a tempestade, ela quebra o que já estava para quebrar, no caso. Irmãos, para finalizar a segunda lição, então que possamos ter esta noção de que a semeadura, então, determinará a nossa colheita, tá? Não nos surpreendamos, então, se acontecer algo em nossas vidas e a gente ficar, mas por quê? Mas por quê? Porque você semeou aquilo, tá? Então hoje é uma oportunidade da gente, eu iniciei assim e eu quero sempre continuar até eu terminar a pregação aqui. Uma oportunidade da gente aceitar uma semente boa que Deus colocou no nosso coração. Deus com certeza trouxe bondade, mansidão, amor, compaixão, aquilo que você está precisando, Deus já plantou aí, basta você querer enxergar. Amém? E se você plantou agora, você pode fazer essa reflexão, se você plantou algo ruim, que você tenha esse discernimento, essa sabedoria, peça a Deus misericórdia, saindo daqui, a hora que finalizar, peça a Deus misericórdia, perdão para Ele. Talvez a consequência vai vir. Porque estamos falando tanto, né? Que plantou, colheu, talvez vai vir, irmãos. Mas eu tenho certeza que Deus é o único suficiente para dar a vitória em cima daquela situação que você vai passar por conta daquilo que você plantou errado. Tá? E aí, daqui para frente, vamos começar a plantar as coisas boas. Amém?
terceira lição que eu trago, o título é: a semeadura exige esforço e sacrifícios. A semeadura exige esforço e sacrifícios. Eu acho tremendo isso. Sempre quando eu meditava nessa palavra de Deus, eu sempre conversava também com a minha esposa isso, que o mais importante é você semear uma semente de Deus com lágrimas. Suas lágrimas, você pode ter certeza, vai fazer essa planta crescer de uma forma saudável, de uma forma especial. E por que muitas vezes nós derramamos lágrimas? Como a gente leu no texto de Lucas capítulo 8, na parábola do semeador, a semente ela foi atacada diversas vezes. Ela foi atacada por seres humanos, pelas aves, pelos espinhos, pelas pedras, tá? E isso acontece na nossa vida, tá? Quando a gente planta algo, você pode ter certeza. Se estiver tudo muito tranquilo, até desconfie, porque as coisas acontecem. As forças contrárias acontecem. Sabemos disso porque conhecemos a palavra. Vêm as batalhas espirituais. A gente sempre comenta isso no grupo de louvor. Vai participar do louvor para você ver. Primeira coisa que tem é alguma batalha espiritual. Tá? Então, essa semente, muitas vezes, ela é regada com essas lágrimas por conta dessa situação, de que virão as batalhas, as dificuldades. Muitas pessoas vão falar que pessimistas, né, que vão falar que não dá certo, de que você está enganado, para você desistir, e aí é onde vem as decepções, né? Mas sabendo disso, por isso que as lições são importantes, e essa terceira fala disso, exige esforço e os sacrifícios. É você chegar a algo ruim e você falar, não, Deus está no controle. Igual eu falei agora há pouco, minha rocha é Cristo. Eu já coloquei minha situação em Cristo e ali é a rocha. Pode vir as tempestades, mas não vai cair. Não vai cair. Tá? Então é por isso que muitas vezes então, a semeadura, quando nós vamos cultivar algo de Deus, muitas vezes então nós vamos ter muitas lágrimas aí. Aí é com vocês sabem intimamente então do que vocês vão passar ou que estão passando. Amém? E isso é confirmado também, irmãos. Já é o terceiro versículo, eu quero também que eu estou confirmando na palavra de Deus. Já estou encerrando, mas vamos lá em Salmos. Tá? Salmos 126. Salmos 126, 6. Observa que tem então na Bíblia muitas coisas falando sobre semeadura, colheita. Tá? Em Salmo 126, 6 diz: aqueles que saíram chorando, levando a semente para semear, voltarão cantando, cheios de alegria, trazendo nos braços os feixes da colheita. Amém? Que tremendo isso, irmãos. Que tremendo. Vamos sair hoje de uma forma especial. Vamos fazer essa quarta-feira, dia 9/12. Não um dia normal, mas um dia especial em nossas vidas. Vamos ver qual semente que Deus colocou em nossos corações. E que possamos estar atentos, para finalizar, com esses tipos de solos que existem. Tá? Como eu disse aqui na leitura base. Existe o solo muito duro, onde não vai sair nada, e isso trazendo para nós, seria aquela mente fechada, tá? Então uma mente onde você não dá espaço
para Jesus habitar no seu coração, tá? Então, que não sejamos esse solo. Misericórdia. Solo duro não dá semente, tá? Chega ao ponto de é forte, mas num solo desse nem o evangelho é capaz de transformar, irmãos. Forte, mas é a verdade. Tá? O segundo solo é aquele que é menos duro. Digamos que tem uma condição ali, mas é mínima. E o que acontece? Até nasce. Você vai até ter uma plantinha ali, só que ela não tem raiz. E é que muitas vezes acontece, né? É onde eu falei mais ou menos da casa firmada na areia, né? Então seria mais ou menos isso. Não tem profundidade, não tem raiz. Então a gente até fez algo legal, nasceu a planta, mas qualquer soprinho desmorona. Então que também não sejamos esse segundo solo. E se tivermos alguma coisa no nosso coração, na nossa mente, possamos usar este momento para entregarmos a Deus, a Jesus Cristo, essas nossas dificuldades. O terceiro solo é aquele que é um solo até bom, produz, porém junto dele produz as ervas daninhas. Então você está lá bem, só que junto de você tem algumas espécies ali que são prejudiciais. Então tem uma erva daninha e um pé de manga maravilhoso, mas aquele pé de manga ele está sendo alimentado no mesmo lugar ali, sabe? Então a água que passa, tá? A iluminação, os nutrientes é o mesmo, tá? Em outras palavras, isso é o mundo tentando tomar conta de nós cristãos, tá? Nós somos tementes a Deus, tá? Conhecemos a palavra, mas deixamos nos levar por situações mundanas. Então, que possamos estar atentos. Esse terceiro solo é um solo que está acontecendo muito, tá? Então, que sirva para mim e para a igreja esse alerta. E o último solo é o que a gente quer, que é a terra boa, que só produz coisa boa, que só nasce, né? Uma planta saudável, somente com os nutrientes, sem contaminação de outra planta. E aí, certamente, você pode ter certeza, e a palavra diz isso, se a semeadura for boa, a colheita é mais ainda, irmãos. É mais ainda. Você planta 1 grão de milho e nasce quantos? Quantos grãos? Quantas espigas? Amém? Que Deus tenha falado ao coração dos irmãos, aqui na igreja, nas casas, porque falou muito a mim, e possamos ter essa convicção. Vamos semear, mesmo em tempestades, mesmo numa situação adversa. Não vamos parar de semear a semente que Deus coloca nos nossos corações. Amém, irmãos? Amém. Convido o pastor Jacques, que vai dar alguns recados para a igreja. Deus abençoe a vida de cada um, viu? Muito bom. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Nós vamos estar orando pelos pedidos de oração, né? E agradecer a Deus por tudo o que o Senhor tem feito nas nossas vidas, né? Maravilhoso ouvir a palavra de Deus. E quando o Caio diz, né, que quando a gente semeia nada, a gente está plantando, a gente precisa lembrar que quando temos um solo que nada colocamos, o que nasce, só o que não presta. Então, aonde não tem trabalho, aonde não tem dedicação, não tem como as coisas caminhar para o bem, né?
O Anderson Silva pede pelo Dimer, que está internado com Covid. Nós também queremos orar pela vida da dona Irecê, da dona Yolanda, do Manassés, da Wanda, da Neuza, do seu Rubens, do Milton, do Nilton, da dona Odila, da Márcia, do Ney, a Rose, a Bete, o seu João Greco, pela igreja de Dracena, Bernardes e Vale do Sol, pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos policiais e todos os outros que estão aí trabalhando para que a gente possa ser suprido nas nossas necessidades em nossas casas. Vamos curvar a nossa cabeça, vamos ter o nosso momento de intercessão, nosso momento de falar com o Senhor e pedir sobre a vida daqueles que estão precisando. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós queremos colocar todos esses pedidos de oração aos pés da Tua cruz. Clamar, ó Deus, pelos Seus milagres, pelas Suas maravilhas, pela Sua bondade. Pai amado e querido, assim como a Tua palavra veio ao nosso coração nessa noite, que o Teu Espírito Santo venha nos incomodar, ó Deus, a semearmos para que possamos colher, mesmo que os momentos, mesmo que as situações tenham sido adversas, que nós possamos, Pai, acreditar na semente que vem da Tua mão e jogarmos ela no terreno, Pai amado e querido, para que o Senhor nos abençoe e nos dê fruto maravilhoso. Olha, Senhor, aqueles que estão nos ouvindo, aqueles que estão aqui, as suas necessidades, Pai amado e querido, e seja o provedor da vida de cada um, aqueles que estão clamando por saúde, os que estão clamando pelas suas finanças, os que estão clamando pela sua vida cristã, os que estão olhando para a sua vida profissional, para a sua vida conjugal, em nome de Jesus, Pai, Tu és o provedor, dê a semente, para que nessa noite essa pessoa possa plantar, ó Deus, e que ela possa regar, como foi lido através do Salmo, que ela possa, ainda que regue com lágrima, Pai, mas pela manhã nós colheremos com alegria, porque a semente vem do Teu coração, a semente vem das Tuas mãos, e ela é próspera, ela não vai deixar nunca de dar fruto, em nome de Jesus, Pai. Olha para a vida daqueles que estão precisando de um milagre, Pai amado, que estão enfermos, que estão nos hospitais, que estão lutando contra esse vírus, em nome de Jesus. Passa, Senhor, nas UTIs, nos hospitais, e queima, Senhor, todo tipo de pneumonia, todo tipo de coágulo, trombose, Pai, tudo aquilo que está fazendo mal a esses corpos, aumenta, Senhor, a imunidade, dê a cura a esses irmãos, em nome de Jesus, Senhor. Tantas doenças, tantas enfermidades têm assolado a vida do Teu povo, visita com Teu poder de cura, queima o câncer, Pai, aniquila toda doença maligna e traga, Senhor, a Tua cura, visita o Manassés naquela UTI, restaura o seu corpo físico, Pai, que ele possa recuperar a sua memória e que ele possa ainda testemunhar tanto, Deus, que o Senhor fez um milagre na vida dele, trouxe ele de volta, Senhor, a viver uma vida com seu corpo perfeito, em nome de Jesus. Nós suplicamos por cada relacionamento, por cada casamento, Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, converta o coração do marido ao coração da esposa, o coração da esposa ao coração do marido, leva embora toda briga, toda discussão, tudo aquilo que tem gerado discórdia, tem sido, Pai amado e querido, sido feito somente semeadura maligna, semeadura do mal, regado com coisas ruins, Pai, converta o coração de todos os cônjuges, ó Pai, e traga a eles a semeadura do amor, da paz, da bondade, da misericórdia, para que esses relacionamentos, ó Deus, possam se tornar frutífero, possa ser abençoador, Pai, em nome de Jesus.
Restaura, Senhor, cada casamento, cada relacionamento, em nome de Jesus. Converta o coração dos filhos ao coração dos pais, o coração dos pais ao coração dos filhos, e que as famílias possam se dobrar ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que o Senhor venha trazer a sua paz sobre a vida, Pai, de cada família. Pai, eu suplico ao Senhor pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos atendentes, os faxineiros nos hospitais, seja o sangue do Senhor o muro de separação desse vírus, Pai amado e querido, e a vida desses médicos. Guarda, proteja, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Deus, eu suplico ao Senhor pela tua misericórdia, para que o Senhor acabe com todo tipo de briga política, briga de laboratórios, brigas, ó Pai amado e querido, de interesse, que possa estar querendo impedir, ó Deus, dessa vacina chegar. Que o Senhor, Pai, presenteie o povo no mundo, abençoe a nação brasileira, e que nós possamos, independente de política, Pai amado e querido, ver o milagre do Senhor através do remédio, chegando à vida daqueles que precisam, Deus, que são grupos de risco, que luta por cada dia da sua vida. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha mover, porque a terra, ainda que pareça fora do controle, o Senhor está no controle de todas as coisas. Tenha misericórdia do teu povo, tenha misericórdia, Pai amado e querido, do povo que sofre, Senhor. Eu suplico ao Senhor em nome de Jesus, amém. Que Deus possa ter abençoado a vida de todos, derramado do teu amor, do teu carinho sobre a vida de todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor, o amor de Deus, esteja sobre a vida de todos vocês, povo de Deus, igreja de Cristo esparramada sobre a face da terra. Vão em paz e que Deus os abençoe para todos sempre. Amém. No domingo nós teremos o nosso culto às 10 horas aqui, às 19h30 na IPI de Dracena e também do Vale do Sol. Estejam com a gente. Deus abençoe.